Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Rosenaldo Munhoz mais uma vez. E a partir de hoje nós estaremos trazendo alguns conteúdos referente à nossa profissão na área da corretagem, no que se refere à área rural. Todos sabem que nós trabalhamos como corretores de chácaras, sítios, fazendas e também algumas áreas urbanas e litoral, mas nossa especialidade é a área rural. E hoje nós traremos, ou a partir de hoje nós traremos, então, alguns conteúdos referentes à área rural. E para começar, nós queremos então trazer para vocês algumas informações referente à criação de gado. Você que quer comprar uma chácara, sítio ou fazenda de nós, e a sua ideia não é somente uma área de lazer ou residência fixa, mas também criação de gado, este conteúdo é especificamente para você. Então fique até o final deste vídeo que nós queremos passar algumas informações para você referente à criação de gado. Ontem nós estivemos em Parobé e conversamos com o senhor por nome de Carlos. Seu Carlos tem 75 anos e desses 75 anos de vida, 40 anos foram dedicados à área da criação de gado. Então ele vai nos passar algumas informações referente à criação de gado, algumas perguntas que eu fiz a ele ontem, e ele então pôde nos responder, esclarecendo talvez algumas dúvidas de alguns clientes que tenham ideia em criação de gado. Fique até o final e aproveite esta oportunidade e este conteúdo de conhecer um pouquinho mais referente à criação de gado. E não vai ficar só neste conteúdo, teremos muitos outros ainda pela frente. Certo, pessoal? Forte abraço do tamanho do estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde, seu Carlos. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Bem. Quantos anos o senhor tem, seu Carlos? 75 anos. E quantos anos o senhor lidou com gado? A vida toda. A vida toda, seu Carlos? Olha só que interessante. 40 anos com gado de ponta. Só. É mesmo. Seu Carlos, uma pergunta que talvez os clientes tenham a fazer e eu vou lhe fazer antecipadamente. Para uma pessoa criar 10 cabeças de gados, em princípio, qual o tamanho de área que ela precisa ter? Isso é uma coisa muito relevante, que a área tem que saber que tipo de área de terra tu vai te referir. Porque tem aquela terra que tu pode botar uma res a cada 2 hectares. Tem áreas de terra meio hectare. Eu, por exemplo, eu posso botar em 19 hectares. Eu cheguei a ter 46 cabeças em cima e ainda com a preservação dos matos, tudo. Mas aí é com pastagem. É uma terra que não foi judiada. É uma terra que ela é produtiva. Eu tenho lavouras plantadas há mais de 100 anos. Aí nós teríamos que entrar numa série de coisas que tem que se fazer. Porque senão, em 3 anos, tu acaba com a terra. Então, por exemplo, tu pega uma lavoura, em 3 anos tu termina com ela. Então quer dizer que, de repente, 2 hectares para quantas cabeças de gado, em princípio? 2 hectares, no caso? No meu caso aqui, eu tenho um arrendado, só um exemplo, eu tenho arrendado a metade, que são 12 hectares, isso em campo. E mais a mata nativa junto, que é a zona de preservação, o cara tem 26 cabeças em cima. Agora, aperta. Tu não pode botar mais do que suporta. Porque é a mesma coisa que tu fazer mais força que o teu organismo, o teu suporta. Até porque não é somente campo livre, ou seja, não é somente potreiro, tem que ter um galpãozinho pro gado, então precisa de um espaço maior, né? Tem que ter um abrigo, no inverno sim. No inverno sim. E ainda mais que no Rio Grande do Sul, que o frio é intenso, né? Não, e outra coisa, o gado tem uma série de coisas. Há pouco, aquele rapaz que estava ali, eu estava mesmo cobrando eu comprei um sal mineral. Tu tem que tratar sal mineral, o carrapato, o berne, essas coisas. Isso tu pode passar nas minhas vacas, eu vou ali no poteiro contigo, agora não tem leite para tirar. Mas eu pego no umbro de cada vaca, uma por uma, e faço o que tu me pedir com ela, tá? Todo dia de manhã eu levanto 6 horas, ela briga comigo, quando ela está por aí. 6 horas eu estou dentro do campo, ali caminhando no meio das vacas, para ver se não tem um berne, não tem um carrapato. Tu quer ter um escritório de qualquer coisa,
o que tu tem que fazer? Às 8, 8h30, tu tem que abrir as portas, né? Porque se tu deixar o escritório fechado, não vai funcionar. Verdade. E tem que ter um mínimo de conhecimento para... E eu venho de dentro da 5ª ou 6ª geração na mesma casa, sempre pena para as coisas que eu perdi, que eu não aprendi com os antigos. Não vamos entrar nem nesse detalhe, porque nós vamos levar um mês. Apesar de 40 anos de experiência, sempre tem alguma coisa mais para aprender. Eu não sei nada ainda. Não sei, tem muita coisa ainda que eu não sei. Seu Carlos, com relação à estação do ano, quais são os cuidados que um criador de gado deve ter no verão e os cuidados no inverno com o gado para manter o gado sempre sadio? Sempre sadio? Não, a manutenção é a mesma. Tanto no verão quanto no inverno? Controle de sal mineral, um sal para não criar parasita, e pasto. E pasto. E pasto. Certo. A palavra-chave é pasto. O pasto. É pasto. Que não adianta tu ter um gado sadio e não ter o que comer. Sim. Isso, mas assim, tipo, o que é mais saudável? É a ração comprada ou o próprio pasto que o gado consome no campo? Tá, então eu vou te dizer uma coisa. O boi só te dá lucro enquanto ele comer capim e o que tu produz dentro da tua propriedade. A partir do momento que tu comprar, ele está te comendo o teu lucro. Esse é um grande problema. Então a terra tem que produzir alimentação para o gado. Não toda, tá? Tu pode comprar um complemento que tu não dá uma intempérie, tu não colhe o suficiente para tratar o teu gado no inverno, por exemplo. No verão não precisa, mas no inverno tu tem que ter eu, por exemplo, tenho 100 sacos de milho para colher. Eu compro mais um farelinho de trigo, mínima coisa, então eu faço uma ração com mais cana e mais alguma coisa, e o meu gado passa assim. E o cliente que for comprar uma chácara no intuito de criar gado, é importante a terra ter uma vertente de água, não é? Umas quantas? Quanto mais, melhor. Justamente, não banhar. Justamente para saciar o gado, né? A sede no verão é 30% da alimentação é a água. Seu Carlos, uma outra pergunta. Uma vez eu fui olhar uma chácara e a chácara tinha alguns gados, porém tinha muito morro. E às vezes o gado ele subia o morro e ficava lá no topo. Tá. A questão da qualidade da carne do gado para consumo. Quanto mais morro for, a carne não fica enrijecida por causa dos músculos? Aí é que vem o detalhe. Aí tu tem que botar a raça de gado que se adequa à área de terra que tu tens. Essa é a resposta. Certo. Então essa questão de o gado fazer muito esforço para subir o morro não interfere na qualidade da carne. O gado europeu, por exemplo, é um gado muito pelo. Os caras criam aí. Mas é carrapato, berne, e tem que ser terreno plano. Deu um morrinho no meio, não vai. Arrebenta embigo, arrebenta saco, arrebenta uva, arrebenta tudo. Certo, mas eu digo assim, não interfere na qualidade da carne para consumo. Interfere. A carne... Se for uma terra plana, melhor então. Então eu vou te dar, eu ainda não crio. Eu crio giro leiteiro por opção e por... por amor ao gado, eu acho bonito. Nada contra quem gosta de Fox, quem gosta de Chevrolet. Eu, por exemplo, eu sou giro, não tendo cupim, não tendo orelha, tchau pra ti. A melhor carne é a carne cruzada fazendo um girolando. Hoje, para nossa carne, é a melhor. E qual a melhor vaca para consumo do leite? A maior vaca leiteira? Qual a raça melhor? Isso aí vem a história, aquela gosto que não se discute. Porque tem aquele que quer volume de leite, mas ele não está se lembrando da qualidade de leite. Por exemplo, eu criei terneiro para reprodução. Eu vou te entregar, hoje eu posso entregar o ouro bandido, como se diz, né? Eu criei para reprodução. Então, o que eu quero? Uma vaca com uma excelente qualidade de leite. Para quê? Para criar um terneiro rápido e sadio. Enquanto com uma vaca holandesa, tu enche o bucho do terneiro, ele mija o dia inteiro, larga tudo pela urina, né? Que é um leite de baixo conteúdo de gordura e proteína. Outra pergunta, qual é a capacidade de gestação, digamos assim, de uma vaca? Ela pode dar até 2, 3 filhotes, 4 filhotes para ficar bem. Primeiro, as condições da vaca. De saúde, no caso? Saúde, não tem. E deve dar um certo descanso para ela. Eu fiz isso, porque quando eu tinha as filhas em casa, colégio, tudo para pagar,
Muita vaca, em 11 meses dava cria. Eu terminei quase com plantão de vaca. Porque o que eu fiz? Eu descalcifiquei ela. Aí sim, aí eu tive que entrar na pecuária e ajudar para ela voltar a ser a mesma coisa, não, mas a ficar meio parecida. Aí com isso eu fui criando vacas novas, né? Sim. Tudo tem a hora certa de fazer. Uma pergunta bem simples, mas qual o período gestacional de uma vaca? É 9 meses. 9 meses? 9 meses. 9 meses. E a capacidade de dar filhotes ali, digamos, da cria, é até quantos? Um por ano? A base é 1 por ano. E, digamos ali, a vaca ela tem capacidade de dar até quantas crias? Digamos, 5 anos já não dá mais para dar cria? Ou depende da saúde da vaca? Isso depende do organismo da vaca. Depende do organismo. Eu tenho tive vacas com 15 anos. A vaca que eu vendi ontem tem 12 anos. Tu precisava ver o terneiro que ela tinha no pé. A vaca sadia, boa de casco, boa de saúde, uma vaca perfeita. Então, isso aí não influi. Eu já tive vaca que na 4ª cria, com 6 a 8 anos, tive que descartar. Não, porque ela ficava descalcificada e não se recuperava mais. E no estado do Rio Grande do Sul hoje, qual é o melhor tipo de raça de vaca ou boi para ter? Cada região com a sua raça. É por região, então? Cada clima, cada solo. Cada solo, o relevo do solo influi muito. Né? Tu não vai poder botar... O giro até se adapta dentro de uma propriedade plana. Mas o giro, se tiver galho de árvore para comer, folha, ele passa. Aí tu pega um gado europeu, aí, um charolês, qualquer outra coisa, um aubergine, e larga no meio do mato, aí ele morre. O senhor tem conhecimento da área. O gado, ele se adapta melhor em tempos chuvosos, frio, ou em tempos de calor? Não. Toda a vida num tempo ameno. Não. O frio é inimigo. O calor também. Tudo que for excesso, no caso? Tudo que for calor em excesso prejudica. Frio em excesso prejudica. Muito frio prejudica, muito calor também. Interessante. Porque aí o bicho não pode passar um dia inteiro, tem que ir para a sombra. Tá, e para o cliente que, eu quero comprar uma chácara e vou começar a criar gado, quais são os primeiros cuidados que ele deve ter? Digamos que ele compre um terneirinho. Quais são os primeiros cuidados na alimentação, nas vacinas? Então eu vou dar uma agora. Eu sugiro que faça o que eu fiz há 50 anos atrás. Tira um curso de especialização básico. Bom. Básico. O mínimo que tu tem que saber sobre uma res. Que não adianta eu te dizer uma coisa que eu não sei o que essa pessoa vai fazer. Às vezes eu posso estar dando uma informação totalmente errada. Então, ele tem que saber o que ele vai fazer e dentro daquilo que ele vai fazer se especializar. Qual a finalidade, né? Qual é a área, qual é o gado de preferência dele. Quantas vezes chegaram aqui e disseram, seu Carlos, você tem que criar um gado comercial? Os caras quebraram em roda de mim e o Carlos continua. O porquê? Eu nunca mudei. Mas eu criei dentro sempre de uma linha. Sempre. Outra coisa. Isso aí não pode sair fora. Para nossa zona aqui, eles botam um reprodutor, ele não se importa com essas coisas. Ele tendo saco é todo. Não. Ele tem que ter qualidade. Tu tem que começar pela genética do bicho. Pela genética? Pela genética. Dá um refúgio no meio, o gado que não é tão bom? Dá, claro que dá. Com as pessoas acontece a mesma coisa. Mas a genética do bicho é fundamental. Isso não tem. A vaca tem que ter sangue, como se diz, e o reprodutor muito mais. 70% que manda numa criação de gado é o reprodutor. Perfeito. Se o reprodutor for ruim, não pode dar nada que presta. E isso é que o nosso pessoal não aceita. Então, hoje, se eu quiser comprar um terneiro, eu devo analisar a origem do terneiro, quem foi o reprodutor desse terneiro. Sim. É isso? Sim. Para poder comprar É a primeira coisa que eu tenho que fazer. E qual é o melhor reprodutor hoje? Qual a raça? Aí vem outra de novo. Ele tem que saber o que ele vai criar. A finalidade da... Claro. Qual é a área de terra que ele tem, qual é o que se adapta no terreno dele, ou o que ele tem vontade de criar. Tu deve fazer, dizia o falecido meu pai, vale um gosto do que um filho tem.
Tu deve fazer na tua vida o que tu gosta. Eu fiz. Eu só não comprei automóvel novo, o resto eu atingi. Vou te dizer uma coisa que eu não devia dizer. O resto eu atingi em tudo. E fui infeliz no fim da vida, que eu fiquei sozinho. Não. Mas posso pôr no canal essa entrevista que eu fiz rápido? Pode botar, não tem problema. O senhor autoriza? A minha vida é um livro aberto. Uma coisa que eu não lhe perguntei. O senhor ganhou alguns troféus. Sim. Né? Ganhei. Quantos troféus o senhor ganhou por cima? Eu perdi a conta. É mesmo? Perdi a conta e fui agraciado em 2020 com o pecuarista do ano, do município. Então o senhor foi... Ali, ó, eu vou te mostrar a placa. Foi premiado. Premiado com reconhecimento como pecuarista do ano em 2020. Em 2020. Perfeito. Muito obrigado, senhor Carlos. Na Câmara de Vereadores me chamaram lá e... Que show. Parabéns. Muito obrigado, senhor Carlos. Eu que agradeço.